Olá, bem-vindos a mais uma videoaula dentro da proposta de ensino da disciplina Direito Administrativo, na sequência do seu conteúdo programático que nós já estamos desenvolvendo dentro da modalidade Educação à Distância. É tudo em razão da suspensão das aulas presenciais e por recomendação das autoridades sanitárias, devido aos riscos da pandemia. Hoje nós iremos falar sobre o tema agentes públicos e vamos começar assim. Nós poderíamos trazer aqui, para começar nossa aula, uma definição de um determinado autor, dentro da doutrina do direito administrativo. Vocês poderão encontrar por aí vasta literatura, definições de vários autores, mas nós preferimos começar aqui trazendo vários elementos que servirão para que se construa uma boa definição. E vamos lá. De início, já enfatizamos que o conceito de agente público é um conceito amplo. Então, nós podemos dizer que agente público, dentro destes elementos que eu falei agora. Então, vamos ao primeiro elemento. Agentes públicos são pessoas físicas. Então, sempre o agente público será uma pessoa física. Portanto, nunca se há de falar que se possa chamar de agente público para uma pessoa jurídica, a exemplo de se dizer, olha, a Companhia de Eletricidade do Amapá CEA é um agente público, outro, a FUNASA é um agente público. Então, não. Agente público sempre será uma pessoa física. Segundo elemento, esta pessoa, para ser dita como agente público, precisa estar vinculada, direta ou indiretamente, a algum ente público, de quaisquer dos poderes, no exercício de alguma função estatal. Algo assim como você ouvir dizer, olha, ele é professor da Unifap, olha, ele é vereador de Macapá, olha, ele é juiz de direito, olha, ele é datilógrafo, olha, ele é motorista do ônibus Pacoval São Camilo, e vai por aí. Tá? Terceiro elemento. Este exercício pode ocorrer tanto no desempenho de um cargo ou de um emprego público. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença entre um e outro. Quanto também de forma desvinculada. Olha aí, quando eu falei de motorista de ônibus, não estranhem não. Ele também é um exemplo de agente público e daqui a pouco nós vamos explicar por quê. Quarto elemento, com ou sem remuneração e ainda que de forma transitória. Então, situação esta típica dos mesários, que são aqueles convocados pela Justiça Eleitoral nos dias de votação. Então aí está a questão da transitoriedade. Bem, agora nós vamos pegar duas definições do que seja agente público.
Então, em primeiro, existe uma definição que é feita pela lei. É feita pela lei. Nós vamos ver aqui a lei número 8429, de 2 de junho de 1992, que é a lei que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função administrativa pública, direta, indireta ou fundacional, e da outras providências. Esta lei é conhecida como a Lei da Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. Então ela assim ela define agente público. Artigo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, que é justamente os poderes, né, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? A lei de improbidade administrativa assim define o que seja agente público. A nova lei de licitações e contrato, a lei 14.133, por sua vez, assim também define o que seja agente público. É a nova lei de licitações e contratos, que em seu artigo 6º, assim define, inciso 5º, agente público, o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Aí está a nova lei de licitações e contratos, que é recente, agora, de 2021. A doutrina do direito administrativo, por sua vez, nas lições de Edmir Neto de Araújo, traz em forma de doutrina, né, e traz interessante lição. Tá? Então vamos ver o que é que diz, né, Edmir Neto de Araújo. Com efeito, todo aquele que de alguma forma, sob qualquer categoria ou título jurídico, desempenha função ou atribuição considerada pelo poder público como a si pertinente, seja em virtude de relação de trabalho, estatutário ou não, seja em razão de relação contratual, encargo público ou qualquer outra forma de função de natureza pública, será, enquanto a desempenhar, um agente público. Então, nós temos aí uma definição da doutrina, a doutrina. Bem, prosseguindo em nossa videoaula, nós vamos agora fazer
uma classificação dos agentes públicos. Então, nós temos uma primeira classificação que diz o seguinte. Então, você vai acompanhando aí pela telinha. Classificação dos agentes públicos. Nós temos agentes públicos como sendo aqueles que integram o aparelho estatal. Tá? E num outro grupo, aqueles que não integram a constelação do serviço público. Então, no primeiro grupo, aqueles que integram o aparelho estatal, nós temos os membros integrantes da administração direta e os integrantes da administração indireta. E no segundo grupo, aqueles que não integram a constelação são os particulares em ação colaboradora com o poder público. Então, estes não integram a constelação. Então, são chamados colaboradores com a administração pública. Então, ora, esse assunto administração direta e indireta será visto futuramente, porque é uma das unidades que nós vamos estudar no transcorrer da disciplina Direito Administrativo. Entretanto, nós vamos adiantar de forma bem resumida alguma coisa para que você desde já tenha uma noção de que seja administração direta e administração indireta, que vai servir inclusive agora para melhor entendimento desta classificação de agente público que nós colocamos aí na telinha. Então vamos assim, toda vez que você ouvir falar em administração direta, vamos pegar como exemplo a União Federal, alguém, administração direta, alguém está se referindo a um serviço público ligado diretamente ao poder central. Então, assim se referindo à presidência da República e ministérios. E isso também se aplica aos poderes legislativo e judiciário, é a administração direta. Já a administração indireta é a forma descentralizada que ocorre com a criação de entidades. Então vejam só, a União Federal, através de leis, ela cria entidades, tanto na forma de autarquia, quanto de fundação ou empresa pública. Elas são criadas por lei com uma missão já definida pela lei instituidora, e para realizar alguma coisa que em princípio seria uma missão da administração direta. No caso da União Federal, dos ministérios. Então, estas entidades que eu falei agora, autarquias, fundações e empresas públicas, é isso aí que é a administração indireta. Então, feito isso, vamos prosseguir adiante com o nosso estudo. Passamos agora a uma outra classificação também interessante, que é feita pela doutrina. Então, mais uma vez, vamos aí acompanhar na telinha a classificação que diz o seguinte: agentes públicos, classificação segundo a doutrina. Então, a doutrina assim classifica os agentes públicos em agentes políticos, agentes da administração e particulares em colaboração com a administração. Então, daqui a pouco a gente vai definir cada um deles. Nós já falamos ainda há pouco sobre os particulares em colaboração com a administração pública.
que são os agentes honoríficos, os agentes delegados, os agentes credenciados e os gestores de negócio. Tá? Então são esses 3 grupos, e daqui a pouco a gente vai explicar cada um deles. Agentes da administração, que podem ser tanto servidores quanto empregados. Esses servidores podem ser efetivos ou comissionados. Estes empregados podem ser seletistas ou temporários. Então, feitas estas classificações, doravante nós vamos falar sobre cada um deles. Tá? E vamos começar pelos agentes políticos. Para começar, preste bem atenção para não entrar naquela ideia distorcida de que agente político seria uma classificação vinculada exclusivamente para aqueles eleitos através do seu voto. Foi lá na urna eletrônica, né? Elegeu o presidente da República, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores, né? E no final das contas se dizer, esses são os nossos agentes políticos. Calma lá. Como diz o ditado, muita calma nessa hora. Na realidade, eles também são agentes políticos, entretanto, eles não estão sozinhos neste grupo. Tem mais gente aí ainda a ser inserida. Então, o que eu quero dizer com isso? Também estão incluídos neste grupo de agentes políticos outros que não chegaram através de uma urna eletrônica, mas que de outra forma foram escolhidos, né, pelo chefe daquele poder, né, para compor o seu primeiro escalão. Olha aí, preste atenção a esta expressão, primeiro escalão. Então, por exemplo, no Poder Executivo, também entram para o grupo de agentes políticos os ministros de Estado. Na União Federal não tem o ministro da Agricultura, e ministro da Educação, ministro da Saúde, ministro do Planejamento e por aí. Tá? Então esses aí são agentes políticos. Também os secretários estaduais. Nós sabemos que todo estado também tem as suas secretarias de educação, de agricultura, de planejamento, de saúde e vai por aí. E os municípios também. Então, um ministro de Estado é um agente público, o secretário de Educação, né, do Estado é um agente político. Então, corrigindo, o ministro da Educação é um agente político, o secretário de Educação, né, a nível estadual é um agente político, e o secretário municipal de Educação também é um agente político. No Poder Judiciário, olha que eu falei há pouco, agente político não é só parlamentar, mas também membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então nós vamos ver agora no Poder Judiciário, aí entram os ministros das Cortes Superiores, né, e do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e por aí. Entram também os presidentes dos tribunais e os magistrados. Então veja bem atenção, preste bem atenção, um juiz de direito também é um agente político. Então, como afirma Eli Lopes Meireles,
são os componentes do governo nos seus primeiros escalões. Então, dito isso tudo, aí de repente alguém poderia perguntar: então, agentes políticos são apenas os nossos governantes e os nossos parlamentares? Então, a resposta é não. Também são agentes políticos os nossos magistrados e os membros do Ministério Público. Olha aí, um promotor de justiça também é um agente político. Então, olha aí, preste atenção numa coisa: toda vez em que você deparar com esta expressão política, olha, a expressão política, nós estamos falando de agente político. Então é bom a gente prestar atenção no que é que significa política. Então, toda vez em que for utilizada esta expressão política para designar qualquer coisa, se ligue naquela definição de que política é uma área do conhecimento que estuda o exercício do poder. Você vai ver por aí definições que dizem que política é a ciência que estuda, né, as coisas do Estado. Mas existe uma definição que é mais ampla, que diz que é o exercício do poder. Então aí está a questão do comando. Inclusive dizem que política não existe apenas no Estado, existe também na empresa particular. Tá? Então alguém, para chegar à presidência de uma empresa, à gerência de uma empresa particular, uma empresa privada, né, isso também envolve política na ordem não pública, mas sim privada. Tá? Então, é assim sendo, já que eu puxei para esse termo-chave, exercício do poder, então nós estamos falando em poder executivo, legislativo e judiciário. Portanto, agente político é todo aquele que, dentro de um poder constitucional, possui garantia institucional para tomar decisões, né, ao nível da responsabilidade do cargo que ocupa. Então, ele tem liberdade para decidir. É uma expressão interessante dentro do direito público, quando se diz assim: olha, o ministro é uma extensão do braço do presidente da República. Então faz sentido. Então vocês imaginam, de repente, tudo quanto fosse questão, isso ou aquilo, isso fosse cair na mesa do presidente da República, e ele não ia, claro que ele não ia a suportar o volume de coisas que estariam em cima da mesa dele para ele resolver. Então aí que existe justamente esses seus, vamos dizer assim, auxiliares, que são os ministros, que ele nomeia, ele livremente nomeia, como seja, da sua livre escolha. Quem ele achar que deva, é claro que ele vai nomear. Então, bem, falamos sobre os agentes políticos e agora nós vamos falar sobre os agentes da administração. Então, estes são assim designados em razão do vínculo que possuem para agir em nome da administração. Então, a doutrina coloca assim, agentes administrativos, mas isso aí pode provocar alguma confusão com um cargo que existe dentro da administração pública. É o cargo de agente administrativo. Então, para que a coisa não fique confusa, nós preferimos usar o termo agentes da administração, que
independente das áreas em que atuam, ou do regime jurídico que os vincula, são, vamos exemplificar agora, são agentes da administração. Eu falei agora, podem ser médicos, advogados, professores, policiais, policiais, engenheiros, motoristas, escriturários, datilógrafos, técnicos. Então são agentes da administração, conquanto sejam da saúde, da agricultura, da engenharia, ou trabalhem direto dentro das repartições em atividades essencialmente administrativas. Então são agentes da administração. Falamos ainda há pouco sobre agentes políticos e agora estamos falando sobre agentes da administração. Então aí nós temos as duas grandes vertentes dos agentes administrativos. Então mais uma vez nós vamos reproduzir aquela telinha que nós colocamos aí ainda há pouco. Então, como você pode ver, de um lado os servidores e de outros os empregados. Professor, mas tem diferença? Qual é a diferença? Então, olha, servidores são aqueles que ocupam cargos públicos, enquanto que empregados são aqueles que ocupam, conforme o nome já indica, emprego público. Então vamos lá aos cargos públicos. Eles se dividem em cargos efetivos e cargos comissionados. Então esses cargos são criados por lei, cuja investidura, uns dependem de prévia aprovação em concurso público, enquanto que outros, que são os cargos comissionados, cargos de confiança, funções de confiança, eles não necessitam de concurso público, porque são de livre nomeação do gestor máximo. Daí se diz que são nomeáveis e exoneráveis ad nutum. Interessante essa expressão. O que é que significa? Toda vez que você deparar no estudo do direito administrativo, ou já na sua atuação como advogado, que você deparar com esta expressão ad nutum, significa que é aquilo que é de livre escolha, aquilo que não precisa de justificativa para nomear ou exonerar. Então os gestores maiores, eles têm essa prerrogativa da livre escolha dos cargos comissionados. Como eu disse, estes não precisam passar por concurso público. Quanto aos empregos públicos, sempre chamando a atenção para não confundir cargo com emprego, porque se faz muita confusão por aí entre cargo público e emprego público. Qual é a diferença? Os empregos vinculam a pessoa com a administração através de um contrato, enquanto que os servidores são nomeados, os empregados são contratados. Então, uns sob o regime da consolidação das leis do trabalho, e outros criados por leis próprias da iniciativa do Poder Executivo para contratação temporária de serviços com a administração pública. Ainda acerca do emprego público, é oportuno lembrar
que o regime jurídico único ainda está em vigência, e não obstante a tentativa de implantação do regime seletista no serviço público através da Emenda Constitucional 019 de 1998. Nós já falamos sobre isso em outra videoaula, sobre a pretensa alteração no caput do artigo 30 da Constituição Federal. Entretanto, neste interstício de 9 anos entre a Emenda Constitucional 019 e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 2135, o que aconteceu? A turma mandou brasa. Tanto a União Federal quanto os estados e os municípios criaram leis instituindo empregos seletistas em seus quadros. Há de se convir que, embora vindos pelas vias transversais, os empregos seletistas estão aí dentro do serviço público. Deixando esta questão dos seletistas para lá, o que de constitucional real existe e de forma inconteste é a contratação temporária de serviços prevista no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal como forma de emprego público. Aí vem a pergunta: quem é que cria estes empregos públicos? São as leis federais, via Congresso Nacional, são as leis estaduais, via as assembleias legislativas dos estados, e são as leis municipais, através de suas câmaras municipais. Também nós já falamos dos agentes políticos, acabamos de falar sobre os agentes da administração, e doravante nós vamos falar acerca dos particulares em colaboração com a administração pública. E vamos lá. Então, só para lembrar, aquela sinopse que nós já colocamos ainda há pouco, passou aí na telinha. Os particulares em colaboração com a administração pública são os agentes honoríficos, os agentes delegados, os agentes credenciados e os gestores de negócios. Então vamos, a partir de agora, falar sobre cada um deles. Em primeiro, agentes honoríficos. Então, para que você entenda melhor o que seja agente honorífico, preste atenção para este termo honorífico, que vem do latim honoris, que significa um sentimento de honra que a pessoa sente em relação a alguma coisa. Assim sendo, podemos descrever agente honorífico como aquele que sente honradez, sente honrado ao ser escolhido para servir, em razão da sua condição cívica e da sua cidadania. Então vejam só que esta honradez está vinculada à condição física, à civilidade, servir como condição física, e também da sua cidadania. Então o vínculo do agente honorífico com a administração ocorre de forma momentânea, quer dizer, adstrito apenas para aquele evento, não gerando vínculo
nem emprego de qualquer natureza. Então, em princípio, os agentes honoríficos não percebem alguma remuneração. Entretanto, existem alguns que percebem alguma ajuda financeira, tá? E que não se classifica nem como salário, nem como subsídio. Podemos citar como exemplo de agentes honoríficos aqueles que são convocados para trabalhar como mesários, em dias de votação. Ser mesário. Então, no momento que a pessoa estiver ali naquela mesinha, no entorno ali da urna eletrônica, trabalhando no dia da votação, então ele é um agente público, ele é um agente honorífico. Então, outro exemplo é do agente honorífico como aquele que é convocado para atuar como jurado nas sessões de tribunal do júri. Então, no momento que eles estiverem ali compondo o conselho de sentença, então eles são agentes públicos, eles são agentes honoríficos. Outro exemplo também que a doutrina cita, aqueles designados para atuar como comissário de menores, membros de conselho tutelar, dentre outros. Bem, ultrapassada aí essa explanação sobre agentes honoríficos, vamos doravante falar sobre agentes delegados. Então, para começar, nós já chamamos a atenção de que agentes delegados não tem nada a ver com delegado de polícia. Pelo amor de Deus, não façam confusão com delegacia de polícia. E o que são agentes públicos delegados? Então, vamos responder. Agora, uma coisa, a partir do verbo delegar, que segundo os nossos dicionários significa transferir para outra pessoa determinada responsabilidade. Então isso pode acontecer tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Então isso significa que, aí no caso, há dois sujeitos que interagem nessa situação. Então, um delegado, o primeiro chamado de delegado, é aquele que age como representante de alguém, e a outra pessoa que decide, que age em nome de alguém, que o delegado que decide passar por uma pessoa, ceder a sua obrigação, a responsabilidade, para fazer alguma coisa. Então, o delegado é justamente aquele que age em nome do outro, e o delegante é aquele que cede a sua obrigação ou responsabilidade para outrem. Então, temos de um lado o delegante e de outro o delegado. Então agora nós vamos encaixar esses dois polos dentro do nosso estudo. De um lado temos como delegante, que é o Estado, e de outro como delegado, um particular. Aí vem a pergunta, mas por que a administração pública acha que deve delegar alguma coisa para um particular? Acontece. E nós respondemos assim, veja bem o seguinte, existem certas atividades que em princípio são típicas do Estado, mas que a Constituição Federal autoriza possa ser exercida por particulares, em caráter privado. A exemplo, temos a Constituição Federal,
né, a exemplo dos serviços notariais, que são os chamados cartórios. Então vamos lá, artigo 236 da Constituição Federal, e que diz assim: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Então aí nós temos um exemplo de agente delegado. Aí como seja aí no caso dos cartórios, os chamados cartórios, agente delegado. No caso aí pode ser um tabelião ou um oficial de registro público. Outra situação de agente delegado é o do tradutor juramentado. Ora, se você tem um documento que está redigido em língua estrangeira, então ele necessita, para surtir algum efeito jurídico aqui no Brasil, ser traduzido, e para isso não é qualquer pessoa que está habilitada a fazer, mas sim aquele profissional que se chama de tradutor juramentado, né, cujo ofício está disciplinado pela medida provisória número 1040 de 2021, também é recente. Então, este agente delegado, que é o tradutor juramentado, ele também necessita de aprovação em concurso público que é realizado pela União Federal. Também esta delegação poderá ocorrer através de concessão, autorização ou permissão. Então vamos exemplificar aí com base na primeira situação, a delegação através de concessão, como é o caso das concessões para a exploração de ônibus urbanos. Nós falamos ainda há pouco que o motorista de ônibus também é um agente público, porque ele é empregado de uma empresa de ônibus. Então pergunta, em que princípio é que compete a exploração, de transporte urbanos? Em que princípio? Em princípio é uma coisa da alçada do município. É da competência do município a exploração dos transportes urbanos. Então, nesse sentido, nós vamos ler a Constituição Federal aqui em nossas mãos, e nós temos aqui o artigo 30, e que diz o seguinte, inciso 5. Compete ao município, aí vem inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, no caso aí que nós vemos a prática é que as empresas de ônibus, elas operam através de um contrato de concessão. O que é concessão, minha gente? Concessão é um contrato público. Então, como vocês podem ver,
Pode acontecer do município não querer prestar este serviço de forma direta, preferindo, através de um contrato de concessão, delegar este serviço para uma empresa particular. Daí que os empregados desta empresa prestadora de um serviço público também são considerados agentes públicos. Então é aí que entra a situação do motorista de ônibus. Eu falei motorista do ônibus para covar o seu cabelo, tá? Que nós falamos antes. Então vamos fazer agora uma indagação. Quem é que remunera estes agentes delegados que nós citamos alguns aí? É o Estado? Resposta: não, não é o Estado. Eles são remunerados pela pessoa interessada em seus serviços. Então, se você chegar no cartório, é claro que você vai pagar, né, por aquela certidão, por aquela autenticação, por aquela escritura pública, por aquele registro imobiliário. Tá? Então, para finalizar, os agentes delegados, embora realizem um serviço público, entretanto, o fazem em nome próprio. Entenderam? Eles não agem em nome do Estado. São agentes delegados, mas em nenhum momento eles estão autorizados a usar o nome do Estado. Eles atuam em nome próprio. Assim sendo, o tradutor, quando ele fizer a tradução de um documento na língua estrangeira, para que aquela pessoa possa utilizar, ele vai fazer esta tradução em seu nome. O tradutor fulano de tal, e tarará, usando das suas atribuições, de acordo com a medida provisória 2.10.40, e blá, 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 blá. Então ele age em nome próprio, por sua conta e responsabilidade. Depois dos agentes delegados, nós vamos falar agora sobre os agentes credenciados. Então, quanto aos agentes credenciados, nós podemos defini-los como sendo aqueles particulares que são escolhidos para representar de forma remunerada o Estado em determinado evento específico. Então esses aí são remunerados. Podemos exemplificar a realização de conclaves que envolvem discussões de alto nível científico ou outros de natureza cultural, esportiva ou artística, em que haja necessidade da escolha de alguém, né, do mesmo nível e de notoriedade naquela área para representar determinado ente público. Então, esta pessoa, durante o evento, irá participar sempre dizendo fazê-lo em nome daquele ente público. Então, outro exemplo que é dado pela doutrina é a contratação de pessoa de notória especialização na forma da lei de licitações e contratos, que é a nova lei de licitações e contratos, que é a lei 14.133 de 2021. Então aí a escolha de uma pessoa de notável saber se faz necessária em razão da complexidade daquele trabalho. Por exemplo, a exemplo da contratação de um advogado, né, um profundo conhecedor em determinada matéria, para patrocinar alguma coisa ou promover alguma coisa na defesa, nas causas judiciais. Então nós temos agora, com a nova lei de licitações e contratos, né, uma vinculação do trabalho do advogado com o contrato público. Então antes esta contratação era feita com base na legislação civil. Tá?
Por último, nós temos o gestor de negócio. Então, o que é uma gestão de negócio? Então, por último, nós temos a pessoa que age em favor da administração pública em razão de uma eventualidade não prevista, cujas circunstâncias, cujas iminentes consequências danosas forçaram a uma intervenção do particular. Então é aquela história que o cara não tem nada a ver, mas de repente ele se sente na obrigação de intervir. Olha, a doutrina cita um exemplo da doutrina, muitas das vezes o exemplo ele esclarece melhor. Então a doutrina cita a ação de uma pessoa que numa estrada, longe da área urbana, esta pessoa serviu de guardador do veículo público, que após um acidente ficou ali desguarnecido com a ida dos feridos para um hospital. Tombou, capotou, está ali, jogaram na beira da estrada. Então o que é que pode acontecer? Pessoas mal intencionadas podem vir e fazer furto, retirar as coisas do veículo, podem quebrar, pode danificar mais do que já está. Então ele de repente ele sente necessidade de ficar ali como uma espécie de guardador de carro, ficar ali tomando conta. E durante esse período aí a doutrina considera ele como um agente público, embora sem vínculo. E é claro que esse trabalho dele aí, ele é reconhecido pela administração pública. Então vejam só, na realidade a gestão de negócios tem a sua definição, tem as suas origens no Código Civil, é o direito público pegando aí subsídios do direito civil, do direito privado. Então, como eu disse, a gestão de negócios tem a sua definição no Código Civil, que prevê aquela situação em que a pessoa age sem autorização do dono, sem autorização do interessado. Entretanto, essa pessoa o faz com o mesmo zelo como se o dono da coisa fosse, como se o interessado fosse. Então é nesse sentido que se carreia para o direito público a questão da gestão de negócio. Então, como eu disse ainda há pouco, óbvio que a administração pública ela pode ser tudo menos ingrata. É claro que ela vai ressarcir despesas, então vai considerar aquela pessoa como um prestador de serviço eventual e vai compensá-lo financeiramente. Isso aí é de direito, tá, gente? Então, ok, aqui nós terminamos mais uma videoaula dentro do conteúdo programático da disciplina Direito Administrativo. Até a próxima!